Olá, hoje nós começaremos o estudo de um ciclo termodinâmico chamado de ciclo Rankine, tá? Escrito assim, Rankine, né? O ciclo Rankine, ele é um modelo, né, teórico empregado em plantas de potência simples a vapor. O que eu estou chamando aqui, né, dessas plantas de potência, né, simples a vapor? Exemplo que nós temos disso são as centrais termoelétricas, por exemplo, que se utilizam da pressão do vapor de água gerada em uma caldeira, né, um gerador de vapor, exatamente para gerar trabalho mecânico usando uma turbina, por exemplo, e então essa turbina, ela gerando trabalho mecânico, pode ser convertida em energia elétrica através de um gerador, ok? Eu vou desenhar aqui como que nós podemos identificar esse modelo do ciclo Rankine e depois nós estudamos os processos que irão acontecer em cada dispositivo desta planta, ok? Então, ó, vamos começar desenhando o que nós chamamos de gerador de vapor, tá? Aqui eu vou usar já as simbologias que nós já aprendemos. Então, o GV, gerador de vapor, tá bom? Aí depois do gerador de vapor, nós levamos, né, nós conduzimos esse vapor de água para uma turbina, ok? Essa turbina, o vapor, né, o restante do vapor que sai desta turbina, se não houver condensação já prévia na turbina, após isso, esse vapor é encaminhado para um condensador. Então, deixa eu colocar os nomes aqui, condensador. Essa daqui é a turbina, ok? Depois desse condensador, aqui já no estado líquido, o fluido ele é encaminhado até uma bomba hidráulica, tá? E aí, nesse caso, a bomba hidráulica apenas retorna com pressão esse fluido já no estado líquido para o gerador de vapor, ok? Então, nós temos gerador de vapor, turbina, condensador e bomba hidráulica. Esses são, na verdade, os 4 dispositivos que nós temos básicos para uma central de potência, ok? Agora, só identificando o que acontece em cada um deles, tá? Basicamente, nós temos o seguinte, ó. No gerador de vapor, nós temos a injeção, ou seja, identificando as energias, né, em cada um dos dispositivos. No gerador de vapor, nós temos a injeção de calor, ou seja, na verdade, pensa assim, o gerador de vapor é a caldeira ali. Então, a gente precisa injetar calor através da queima de combustível nesse dispositivo para que você possa converter a água sob alta pressão para o estado de vapor e então encaminhar isso para a turbina. Então, nós entramos com calor no dispositivo. Aqui nós chamaremos de Q-raio, um H aqui, tá? Como se fosse a região de entrada de calor, região quente. Na turbina, a turbina ela promove a conversão de energia térmica em energia mecânica, tá? Então, em trabalho. Então, aqui na turbina, a gente pode dizer que a turbina, no seu eixo, aqui na rotação do seu eixo, nós temos a retirada de trabalho. Então, vou escrever assim, WT, tá? Trabalho retirado na turbina. O condensador, ele é um trocador de calor. Nesse caso, a ideia do condensador aqui é resfriar o vapor proveniente da saída da turbina e aí encaminhar, resfriar o vapor, o condensando, tá? Então aqui um detalhe importante, tá? Entra vapor, sai líquido, tá? Isso aqui é um condensador. Então, para que isso aconteça, é necessário que haja a retirada de calor, a extração de calor. Nesse caso, chamaremos de Q
low, essa quantidade retirada pelo condensador, tá? E depois, por fim, para que a bomba opere, a bomba é uma máquina hidráulica, né? Então, para isso, nós precisamos injetar trabalho nela, tá? Então, aqui entra a turbina, sai trabalho e na bomba entra trabalho. Obviamente, né, que o trabalho extraído na turbina é bem superior ao trabalho utilizado na bomba, tá bom? Muitas vezes esses dois dispositivos eles compartilham um eixo, então vocês têm um eixo solidário entre eles. Ou seja, parte do trabalho gerado na turbina, um percentual baixo, é utilizado na bomba, tá bom? Então nós temos esses 4 dispositivos. Aqui o que acontece em termos de energia em cada um deles. E agora, só para a gente poder fazer uma separação e entender o que acontece em cada um desses dispositivos, ou seja, o que acontece termodinamicamente no fluido ao passar por esses dispositivos, vamos separar as linhas aqui numericamente. Então vamos pegar aqui, ó, antes da bomba vamos chamar de 1 e na saída da bomba vamos chamar de 2, ok? Ou seja, 2 também é a entrada do gerador de vapor, tá bom? A saída do gerador de vapor nós chamaremos de 3. Note que nesse caso, esse estado, né? Então é estado do fluido 1, estado 2, estado 3, tá? Note que o estado 3, que é a saída do gerador de vapor, ele também é a entrada da turbina, tá bom? E aí na saída da turbina nós chamaremos de estado 4, ok? Então tá bom. Agora vamos ver o que acontece em cada um desses processos, tá? Ou seja, nesses estágios aqui. Então, uma coisa importante a gente tem que entender que nós temos um processo em 4 estágios. Quando eu chamo isso aqui de estágio, aqui, eu não estou falando dos estados 1, 2, 3, 4, 5, mas sim do processo, por exemplo, que acontece com o fluido no momento do bombeamento, que seria o estado do estado 1 para o estado 2, tá? Então, por exemplo, ó, do estado 1, 2, o que nós temos é um processo de bombeamento. Bombeamento. Aí você fala assim, tá, mas o que caracteriza termodinamicamente no fluido um processo de bombeamento? Bem, um processo de bombeamento, ele é um processo, vou até escrever aqui em vermelho, ó. Ele é um processo que a gente chama de adiabático. Aí você fala assim, mas o que seria isso? Quer dizer que quando o fluido passa pela bomba, a única coisa que você tem é um incremento de pressão, ou seja, P2 e P1 aumentam, mas nesse caso aqui você não tem troca de calor, ou seja, não há transferência de calor nesse processo, tá? Há um aumento da pressão exatamente por conta da injeção de trabalho, ou seja, esse trabalho é consumido na forma de variação de pressão, tá bom? Mas de forma adiabática, ou pelo menos teoricamente adiabático, tá? Com troca de calor pode ser desconsiderada, tá bom? Aí vamos passar para o outro processo aqui, que é o processo 2-3. O processo 2-3, você nota, é o processo de passagem pelo gerador de vapor, onde a gente tem a injeção de calor. Note que já é bem intuitivo que esse processo não é adiabático, porque você tem troca de calor, tá bom? Então, aqui, como que nós chamaremos esse processo aqui? Nós chamaremos de transferência de calor a pressão constante. Pressão constante. Então, ó, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o processo no gerador de vapor é um processo, vou colocar só aqui, no GV, tá? No gerador de vapor. Quer dizer que esse processo aqui no gerador de vapor, ó, ele é isobárico. Então aqui já é importante, você consegue perceber que como a gente conhece os processos termodinâmicos que acontecem em cada dispositivo, aqui nós já conseguimos identificar como que a gente vai montar o ciclo termodinâmico, ou seja, começaremos no processo de bombeamento adiabático, seguiremos de um processo isobárico e assim por diante, tá bom? E aí depois, veja, passando do processo isobárico, um detalhe importante, só para a gente entender o que está acontecendo na prática aqui.
Quando injeta esse calor aqui, o que você tem, na verdade, é uma conversão de um líquido, ou seja, da água no estado líquido, onde a saída aqui do gerador de vapor nós temos a conversão de líquido para vapor, ok? Como que a gente faz isso? Injetando calor. Note que o condensador faz o contrário, transforma-se de vapor para líquido extraindo calor, tá bom? Mas aqui um detalhe importante é que no gerador de vapor não há um incremento de pressão, é um processo isobárico. O aumento da pressão e o ganho de energia é feito aqui na bomba, tá? O que a gente acabou de falar aqui no processo 1.2, tá bom? E aí depois, ó, o processo 3.4, ele é o processo que é onde a gente tem a passagem pela turbina. O que acontece aqui, basicamente, é o que nós chamamos de expansão. Aí você já pode imaginar o que vai acontecer com o vapor aqui, né? Quando ele entra na turbina, e passa então por ela, ele sofre um processo de expansão, aumento de volume dentro da turbina. É essa variação de volume causada, ou seja, o aumento do volume causado dentro da turbina, que converte a energia térmica ou energia termodinâmica em trabalho, tá bom? Essa expansão, ela é chamada de expansão, vamos colocar aqui, expansão na turbina. Só que aí o que a gente tem também aqui importante a denotar? O que acontece na turbina é nada mais do que um processo, logicamente, de conversão de energia térmica em trabalho, mas por meio de um processo adiabático, ok? Por meio de um processo adiabático. Uma coisa importante, no processo de bombeamento nós temos um incremento de pressão, e na turbina, ao fazer a expansão do vapor dentro da turbina, o que nós temos é um processo de, ao invés de aumento de pressão, nós temos um processo de redução de pressão. Isso quer dizer, então, que P4, ou seja, que é a pressão na saída da turbina, ela é menor que P3. Então, o que acontece? O processo de expansão por dentro da turbina reduz a pressão, e ao reduzir a pressão, nós temos a conversão em trabalho, tá bom? Tá? Então, note que os processos de expansão e bombeamento, eles são processos que a gente pode quase que assumir processos que pelo menos têm um comportamento termodinâmico contrário, tá bom? É lógico que os mecanismos aqui não são os mesmos, tá? É bom deixar claro. Mas termodinamicamente a gente pode pensar assim, enquanto que o processo de bombeamento a gente injeta trabalho para ganhar pressão, aqui nós na verdade variamos a pressão para ganhar trabalho, tá bom? Na turbina. E aí depois, por fim, nós temos o último processo, que é o processo aqui 4.1, que é a passagem pelo condensador, tá? Então, 4.1. A gente vai chamar esse processo de transferência de calor a pressão constante no condensador. Ok? Agora, pensa o seguinte, o que eu estou querendo dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que para que o condensador funcione, ou seja, transformando o fluido do estado de vapor para o estado líquido por meio da troca de calor com o ambiente externo, esse processo aqui, ele acontece a pressão constante. Algo muito parecido acontecia no gerador de vapor. Havia injeção de calor, mas não havia variação da pressão. Acontece a mesma coisa aqui no condensador, só que ao invés de injetar calor, nós extraímos calor, tá? Para que haja a condensação. Só que esse processo acontece, teoricamente, de forma isobárica também. Agora note, olha como vai funcionar o nosso ciclo termodinâmico, né? O nosso ciclo termodinâmico ele vai passar por 4 estágios, 4 etapas, né? 4 processos. Vai iniciar-se então num processo adiabático, na bomba, um processo isobárico no gerador de vapor, um processo adiabático na turbina e então um processo isobárico no condensador. E aí, logicamente, que isso daqui é um ciclo que nós chamamos de ciclo fechado. Por quê? Porque o fluido de trabalho, que nesse caso é a água, ele fica no próprio ciclo, ou seja, não há a retirada do fluido de trabalho e a injeção dele.
o fluido de trabalho que parte em uma condição inicial, ele retorna, ou seja, ele parte aqui numa condição inicial, ó, e ele retorna para essa mesma condição aqui. Então você tem um recomeço aqui, ó, tá? Depois você tem um retorno para cá. E aí o ciclo recomeça, tá bom? Agora depois nós iremos construir um diagrama, uma curva bastante importante aí, que é a curva temperatura entropia, tá bom? Que nós vamos utilizar aí com bastante frequência. Ok? Obrigado, até a próxima.